Olá, Fábio. Olá, Camila. Nós somos a TPC. Fazemos contatos e atendimentos extraterrestres. TPC Tecnologia de Projeção de Consciência. E hoje estamos com a Elite Pleiadiana aqui, canalizando desde ontem, 29 de março de 2024. Vou realizar uma contagem para que a comunicação se estabeleça de forma clara. Vamos ir para a nave da TPC. 7. No final do contato de ontem com a Elite Pleiadiana, tem um momento que diz que eles precisam soltar esse amor que eles têm referente a cuidado com a raça deles, com os outros pleiadianos. Soltar esse conceito de amor, de proteção, de cuidado. Amor de extremo cuidado que lida até com outros pleiadianos como se fossem adolescentes, mas que não deixa assumir a própria responsabilidade da vida. Portanto, que não acaba assumindo sua própria responsabilidade, se considerando elite e não assumindo seu papel enquanto ser consciência ou grupo de consciência, estancando no seu processo de expansão, no seu movimento, na sua vida e sua vivência. Para a gente compartilhar a informação, então, para todos que, quando tem um grupo de seres que já completaram as suas experiências numa dimensão como 5.9, 6.9, e que continuam ali, 4.9, e que continuam tentando ajudar os outros que estão em dimensões mais baixas, com concepções de consciência outras, na mesma dimensão, por exemplo, ou até em outras dimensões, e você não realiza o seu próprio trabalho, ou seja, você completou, você transcende esta vontade de ajudar o outro, de se identificar com esta raça, com este cuidado, com esta atenção, em ser um mestre ou uma elite, um conselheiro, deixando o lugar para que outros possam assumir posições e também assim conseguirem se expandir e retornarem a uma condição multidimensional, já de não separação, de não divisão, chegando à sétima dimensão. Portanto, é importante esta compreensão e é importante que o humano se identifique também em relação a isso. Com o contato que tivemos ontem com a Elite Pleiadiana, ficou claro como ela se parece com a Elite Terrestre, e eles têm contato, no caso, né? A Elite Terrestre tem contato com a Elite Pleiadiana. Pelo que deixaram claro, eles trabalham juntos. Que a elite pleiadiana está completamente presente, aquela elite, na governança terrestre, nos planos dimensionais e até na fisicalidade também, influenciando diretamente. Deixaram claro com outras raças, com acordos com outras raças, mas que tem uma real importância e que a elite terrestre, grande parte da elite terrestre, age exatamente como é a filosofia da elite pleiadiana. É um espelho. Até porque eles consideram o humano mais como um canal. Então, praticamente, a pleiadiana é a elite terrestre, usando corpo de fisicalidade terrestre, mas sendo pleiadianos na Terra, pleiadianos junto com outras raças, então se unindo para esse laboratório aqui terrestre, essas vivências e experimentações das suas raças, o desenvolvimento dos seus seres. Este tempo de convocação dos pleiadianos que estavam em dimensões mais baixas que a Elite foi o tempo de compreensão desses pleiadianos para que eles pudessem alcançar dimensões, as mesmas dimensões que a Elite
já percebia que podia alcançar, só que não estava indo, no caso. Também a convocação da elite terrestre, totalmente representada, influenciada pelos pleiadianos, porque é junto, estão ligados de maneira bem forte. Muitos da elite terrestre se consideram elite porque são poucos e têm conhecimento e informação de tecnologia extradimensional, além das dimensões de terceira e quarta, e se considera então pleiadianos sob corpos humanos terrestres vivenciando na Terra, e consideram os outros seres humanos mais ou menos como muitas raças consideram os Greys, como subalternos, trabalhadores, funcionários, seres para se experimentar genética, cientificamente, um laboratório social, cultural, um laboratório psíquico, um laboratório de ondas eletromagnéticas, mais diversas, tem muito eletrônica também. E, portanto, consideram no direito de fazer isto como uma prerrogativa do universo organizado até por alguns grupos de seres em federações e confederação, dando outorga o direito, a liberação para que atue na Terra desta forma, como um laboratório onde os seres que estão adormecidos aceitaram serem usados, manipulados, experimentados em estudos, pesquisas, experimentações das mais diversas, genéticas, energéticas, em campo astral, no campo físico. E os seres, então, que são cobaia, estão nesta situação porque não têm consciência, não têm lembrança, não têm memória, e que aceitaram chegar assim na Terra, como campo de aperfeiçoamento de outras raças, para entendimento de si mesmos. Essas outras raças, como o Pleiadiano e vários outros, estão entendendo a si mesmo melhor a partir dessa experimentação com o humano. E tudo isso dentro de acordos, isso totalmente organizado cientificamente, vamos dizer assim também, né? Porque eticamente foi dado o direito de fazer isto dentro da própria ideia de livre-arbítrio. É um livre-arbítrio, mas é um esquecimento. Ao escolher estar aqui, se esquece e acaba esquecendo desse livre-arbítrio. Ou se acha que tem, mas não tem porque se esquece. A decisão foi feita ao vir para a quarta dimensão. E na própria quarta dimensão, vocês sabiam que os que escolheram vir para a terceira dimensão seria muito mais separado, cortado, né? Teria esse ponto muito forte de esquecimento, de ser cobaia, né? Vamos dizer assim, de se colocar à disposição por ser eterno, infinito, um ser com muitas capacidades, se colocar à disposição para que outros seres pudessem desenvolver suas habilidades, seus poderes de criação. Então, não é que o humano se colocou em sacrifício, porque não é sacrifício para o ser lumínico, para um ser que já está em outras dimensões, poder descer nessas dimensões, mesmo se for a ideia de caída, devido ao esquecimento, o véu, o famoso véu de Ísis, ou o véu que separa a consciência do mundo multidimensional para um mundo mais material ou isolado. Mesmo que esteja à mercê ou esteja como objeto de outros sujeitos, de outras figuras que estão na quarta, quinta e sexta dimensão. Porque assim é o contrato implícito para quem entra na quarta dimensão e ainda mais, sobretudo, na terceira.
Contrato do esquecimento. Visto da sexta dimensão, pode parecer messiânico, messianismo, essa ideia de ter um Messias, um Salvador. Então, nós viemos da sétima dimensão, descemos para nos colocar em sacrifício e salvar estes seres que estão muito eons, girando e repetindo em errância a quarta dimensão, como os muitos greys, répteis, outros na quinta dimensão, uma boa presença pleiadiana na quinta, os guerreiros de luz, de sexta dimensão, como vimos recentemente, arcturianos e outras raças. Mas quem se coloca nesta situação é o ser luz, é o ser coletivo, não há individualidade, não há uma raça ou uma escolha de nós como salvadores ou mártires ou exemplos de ser de luz, porque a união de todas essas raças formam este ser lumínico, este ser consciência que foi mergulhando, né, se jogando nas dimensões, nas programações, muitas vezes vista como autolimitações ou experiências radicais de esquecimento, de confrontos, de individualidades extremas, do serviço para si mesmo, para os seus, e não dentro desse todo da unicidade. Basta lembrar disto, é importante. O que está sentindo, Camila? É um sono. Você está estabelecendo contato com a sexta dimensão, com seres que estão prontos para esse processo e que estão escutando a gente. De uma maneira, eles estão recebendo as informações já na sexta dimensão e quinta. Muitos seres de quinta também vão ser resgatados ou vão contribuir com o processo de ascensão, de transcendência, de acesso à sétima dimensão. Desculpem se essas palavras entram na mitologia, no folclore, na religiosidade terrestre, mas a gente escolhe usar palavras simples para que todos entendam, palavras que possam ser tomadas de uma maneira mais neutra, científica. Então podemos dar sequência com que grupo que você está conectado e se tem já algum porta-voz que pode transmitir as informações que precisam para o entendimento, para o ponto de singularidade, para que possam, então, transcender e emancipar através da informação que necessitam para que as energias sejam movimentadas e os códigos sejam transformados e ser possam ir avançando em direção à expansão, o mergulho dentro de si na sétima dimensão. Muito sono, parece. Por um acaso, isso quer indicar que tem muitos humanos astrais, uma identificação pleiadiana também? Esses pleiadianos estão no campo dos humanos astrais também. Ao fechar o olho para me comunicar, ter outras percepções além da intuitivamente, saber o que eles estão falando, ao fechar o olho vem este sono, assim. Você está sendo a ponte de informação, você está sentindo esse cansaço, esse sono, mas aí eu estou conseguindo receber as informações. A elite terrestre, como foi convocada para essa compreensão, para esse salto, para esse soltar das suas crenças, das suas programações, na verdade, né? De se achar elite com poder e que ainda a humanidade não está pronta para ser madura, porque o humano é praticamente só um canal de muitas raças e tem muitas raças que ainda não se perdoam suas existências de quarta, de quinta, sexta dimensão, que andaram fazendo nos seus planetas ou contra as outras raças e seres, né? Não se compreendem ainda maduras. E sempre esta ideia de achar que o outro não está maduro o suficiente para ser livre, para ser comandante de si mesmo, né? Isso é uma tradição aí
que houve nessa elite pleiadiana, que tem na elite terrestre, e que então eles dizem que o poder que a elite terrestre mantém em cima dos humanos, sistema econômico, financeiro, de saúde, né, de farmacêutico, se dá muito pelos humanos terrestres, pelos humanos astrais, pelos chamados desencarnados, que conseguem fazer a ponte com que o humano então aceite ser um laboratório experiencial para outras raças, porque o humano que já deixou o corpo físico consegue influenciar muito o psicocampo, né, o campo psíquico do humano encarnado, por já ter sido humano, tanto em relação aos tradicionais, sexo, drogas, álcool, estudos, só ficar estudando, não vivenciar, ou só ficar vivenciando, ou tendo apego muito à família, outros só ao trabalho. Então, qualquer atitude que é radical, que não tem a ver com o histórico do ser, tem muito a ver com o humano astral, mas, sobretudo, tem a ver com os hóspedes zeladores, os extraterrestres que estão no campo do humano astral, que conseguem influenciar e autoprogramar o humano, de acordo com as suas agendas, com seus programas, porque não é todo humano que aceita diretamente se programar através de um pleiadiano, de um Grey, de um reptiliano, de um arcturiano. Então, o humano astral é usado para isto, para essa autoprogramação, para esse processo de abrir o firewall, os muros de proteção ou de desconfiança que o humano encarnado tem. Então, esse corpo energético do humano físico que tem na carne, vivo, se abre quando está ali o desencarnado, o humano astral, dentro deste corpo, para que possa, então, servir como laboratório experiencial para outras raças. Esta abertura se dá a partir do momento que este humano se torna humano astral, ou essa abertura se dá antes dele se tornar humano astral? E estar no campo. O humano astral abre o campo energético do humano encarnado físico. Sim. Quando este humano está relutante, porque lembra e sente que há uma outra assinatura energética extraterrestre que nunca esteve na Terra, então esse extraterrestre usa um humano astral para perfurar o campo energético do humano, criar oscilações e poder então programar e usar como cobaia, como experimento para si. Como se fosse aquela injeção para colocar o vírus para você não ter a doença, para você criar anticorpos, mas acaba que é eficiência para, tipo, utilizar os humanos astrais para que consigam interferir no campo do humano. Porque o humano... Eu diria mais uma anestesia para o humano não sentir a presença do outro e poder entrar tranquilamente. Sim, são exemplos, né? E é por isso que, ao convocar essa elite terrestre, há muitos humanos astrais que aparecem no campo agora. E, portanto, como disse os pleiadianos, nós vamos perder poder quando o outro tem informação e capacidade de perceber que tem maturidade, que consegue processar essas informações e assim expandir a sua consciência, por exemplo, transitar por toda a sexta dimensão, significa que nós não seremos mais a elite que está na 6.9, porque os outros não estão na 6.2, 6.4, já estão na 6.9 com a gente, e já podem vislumbrar a sua passagem, ou a sua consciência para a sétima dimensão. Então, assim, a gente perde o poder, assim como a elite terrestre está dizendo que vocês, neste processo, vão movimentar muitas energias, muitos humanos astrais, trocar muitas informações, e com essa relação que tem com a elite pleiadiana, vai enfraquecer a elite terrestre. Enfraquecendo a elite terrestre, fica mais fácil para os humanos destaparem os olhos, a boca e o nariz e os ouvidos, e conseguirem sentir melhor, usar os seus sentidos e abrir mais
sexto, sétimo sentido, o terceiro olho, e, portanto, vão se descobrir mais na realidade do que são, do que estão fazendo, ou seja, de como estão existindo, e que seria mais legítimo um humano estar na condição, pelo menos, de quinta dimensão, que já foi Atlântida e Lemúria e outras civilizações, e que esse laboratório, esta forma de experimentação de terceira e quarta está fechando, está caducando, está expirando, acabando. Já passam a existir no mundo mais real de quinta, sexta, alguns vão até a sétima, oitava. Então é ter consciência disso, que está acontecendo é isso. Vem a pergunta, vocês consideram que a humanidade está pronta para recuperar o seu poder de criação dentro da ignorância que vivenciou tantas e tantas experiências com corpos humanos de terceira e quarta dimensão? Está pronto para adquirir uma consciência mais unificada de quinta dimensão, mais expandida, com novos sentidos e poder de criação, realmente como a cidade que vocês participaram da abertura já há um tempo atrás para acolher esses humanos de quinta dimensão na própria Terra, né? Com Gaia. Consideram que a humanidade está pronta? Porque a elite terrestre, como a elite pleiadiana, falou que não gostaria que isso fosse feito agora. Gostaria de manter este processo de terceira e quarta dimensão na Terra, né? Manter o véu ainda por um tempo. Porque as pessoas que estão aqui aceitam serem cobaias, elas estão por livre espontânea vontade e livre espontânea ignorância, ou ignoram a sua situação, porque sabiam que isso ia acontecer, que iam perder a memória, a consciência, né? E aceitaram ser, então, experimentos para outras raças, de forma inconsciente. A ignorância analisada tanto pela elite pleiadiana quanto pela elite terrestre sobre os pleiadianos e sobre os humanos terrestres se dá porque o humano não está acessando a informação que ele tem acesso. Então eles são julgados e realmente são, a palavra que eu acabei de esquecer de... Cobaia. Não, são talvez ignorantes em alguns aspectos porque eles não têm acesso à informação. A partir do momento que eles tiverem acesso à informação do poder de criação que tem, esta ignorância não se dá mais. Porque a partir do momento que acessa a informação, é uma escolha se você quer continuar reproduzindo a ignorância que você via reproduzindo, porque você realmente não sabia. A partir do momento que você não tem acesso à informação, o que eu estou vivendo é o que entendo como ok, mas quem tem acesso à informação pode ver essa pessoa, esse pleiadiano, como ignorante, mas é porque esse ser não está acessando essa informação. Quando ele acessa essa informação, essa ignorância não é algo que cabe mais. É muito julgando tanto os pleiadianos quanto os humanos. Julgando, né? Mas é que no caso do humano isso é delicado, porque o humano adquire facilmente esta consciência de que ele tem muito poder de criação e que é um ser ilimitado, só que o humano estava representando o papel de ajuda, de acompanhamento de outros seres que se sentiam muito mais limitados do que o humano há muito mais tempo, eons de tempo, muito mais eventos experienciais neste universo. Se sentindo limitados ou que escolheram o caminho errado, muito tecnológico, outros muito emotivos. Então, todas essas raças que estão em volta do humano aprendem e se desenvolvem com o humano ignorante, com o humano aceitando ser livre espontaneamente ignorante. Não livre espontaneamente consciente. Porque quando o humano se torna consciente, ele necessita autorizar e acompanhar esses seres para a consciência. Perguntamos, o humano, tornando-se consciente, é capaz de se tornar um exemplo para os outros seres? Que este foi o acordado, né, o contrato feito, vamos dizer assim,
que o humano está aqui para acompanhar a conscientização dos outros seres. E quando o humano adquire a consciência, ele vai para a 7ª dimensão, esquecendo seus outros eus, vamos dizer assim, vai se ascensionar ou está pronto realmente para aceitar o seu papel, para não buscar revanche, ser realmente um ser consciente de 7ª dimensão e não ter reações, egos, de programações, né, de indignação de tudo isso que aconteceu, né? Será que o humano está pronto para ser realmente um irmão mais velho, que é o irmão mais velho desses seres extraterrestres, para acompanhá-los com muito amor e carinho? Tá pronto, pois ao ponto de o humano perceber que ele está sobre o corpo humano, mas ele ele não é exatamente humano, ele é um ser de luz, ele não se identifica completamente com o corpo humano, mas ele está passando por esse corpo humano. Ao ele entender que a vida dele não acaba quando acaba o contato com esse corpo humano, ele, se ele tem essa compreensão, esse desapego desse corpo, ele dá este exemplo para essas raças que têm este apego ao corpo, que têm esse apego à raça, que se identificam. Até porque nas raças eles não têm o que o humano tem de morreu, não está mais neste corpo de que característica, não está mais nesse corpo com característica humana. Eles não têm isso. Ao não ter isso, eles se identificam ainda mais. E o humano Quem são esses eles agora? Me é perdi. vamos botar no exemplo dos pleiadianos, que eles se identificam como Os os pleiadianos, extraterrestres, tá? extraterrestres, pleiadianos, porque eles não têm a concepção que o humano está tendo, que a vida é além deste corpo que ele habita. Porque o humano Além passa. desta raça, né? Porque ele passa de um corpo ao outro, nós podemos passar, já trazendo, né, os pleiadianos, porque eu estou trazendo, o Fábio estou trazendo, né, as questões deles, se esse é o momento pleiadiano, principalmente da elite terrestre, né? Então ele passa, como nós da elite terrestre, passamos de um corpo ao outro, não temos o véu do esquecimento, temos tecnologia, mas acreditamos que o humano ainda não está pronto para, que não é o suficiente transcender a ideia de morte, e sim compreender a ideia do todo, de sentir-se, como você falou, dando o seu exemplo, né, e compartilhando sabedoria, né? Então, a gente não faz isso, e talvez a gente não faça isso, e acho que vocês também não vão fazer, porque nós somos uma elite que já não é mais humana, mas que se identifica como os pleiadianos, como os felinoides, como draconianos, como os greys. Nos identificamos porque temos acordos com essas raças, porque aceitamos e compreendemos que temos fractais que são dessas raças, andromedanos, seres de Órion, né? E a partir daí, sendo de confederação, federação da resistência, dos conselhos, de sábios, de mestres, não importa, todos nós estamos juntos dentro de um processo de conscientização de todas essas raças de 4ª, 5ª, 6ª dimensão, né? E o processo para essa conscientização só é visto de modo diferente. E nós, da elite terrestre, ligados bastante aos pleiadianos, consideramos que o humano cobaia de laboratório, ignorando sua condição, serve melhor de exemplo de superação para essas raças do que um humano consciente. O humano cobaia é um melhor exemplo do que o humano consciente. Por que o humano consciente não seria um bom exemplo para as raças? Qual a confusão que isso se dá? Porque essas raças vivem dentro do corpo do humano, e se o humano se tornar consciente, essas raças não vão se tornar conscientes junto com o humano. Então o humano vai para a 7ª dimensão e essas raças vão continuar na 4ª, na 5ª e na 6ª, em outros planetas e outras situações. Fecha o laboratório e esses seres continuam na mesma situação. Está acontecendo uma transição, está forçando esses seres extraterrestres a terem consciência. O humano vai tranquilamente acompanhar as dimensões de uma nova Terra, mas essas raças não. Então o humano inconsciente serve
para a gente vestir essa roupa, experimentar a nossa conscientização, como, por exemplo, pleiadiano, nós estamos vestindo a roupa de uma elite terrestre. Então, percebemos que esse exemplo é mais importante, mais forte, mais assimila melhor através desse processo do que o humano ascenso. Muitos humanos ascensos, muitos humanos que foram para outros planos não serviram de exemplo para outras raças e sim quase de adoração. Como vocês viram, Grace adorando os aviários, porque voam, porque são belos, né? Vocês viram reptilianos invejando alguns felinoides por algumas características que felinoide tem, além de ter um controle emocional, uma força mental, e como é que ele consegue ter os dois, né? Então, essas invejas, essas admirações, isto, vivenciando num corpo humano, ajuda a compreender estes processos para estes seres, assim como o pleiadiano também, né? Nós, por exemplo. Tá, eu quero entender como este humano que não tem essa consciência pode ajudar estas raças, estes seres. Se no momento que ele tiver consciência, ele já não vai mais ajudar mais, ele vai ajudar na inconsciência? É isso que eu tô tentando. Pensa, tá, para ser um bom piloto de Fórmula 1, 2 ou 3, se você treinar num carro com marchas, com um carro sem eletrônica, você vai se assimilar, se impregnar da sabedoria do que é estar num carro, da mecânica, do pneu. Depois, quando você estiver num carro eletrônico, você não vai mais para tocar marcha, ou vai ser só um botão, vai ser muito mais simples. Mas você tem a experiência primordial ali da base. Então, o humano é este carro sem eletrônica, sem consciência de si. Então, é melhor a gente ocupar um corpo bruto, humano, que tem todas as capacidades eletrônicas pré-instaladas, mas não ativadas, porque a gente pode compreender essa ativação na gente também, que temos muitos sentidos, mas não ainda temos um sentido mais amplo, por exemplo, um sentido que nos faça chegar, muitos nem na quinta dimensão, outros nem na sexta, outros nem na sétima. Então, este é o exemplo. E se o humano já for pronto ali eletrônico, nós não vamos aprender nada com o humano, e o humano vai poder ser multidimensional muito fácil, e nós não vamos ficar para trás, como uma raça inferiorizada diante dos humanos, que tem essa chama divina, esse poder de criação tão facilmente alcançável. Mas então é o ponto que cada um, todo pleiadiano tem que aprender este beabá dentro de um corpo, dentro de um humano que não está consciente. Não é todo, mas várias raças estão na Terra para isso, para desenvolver as suas características, as suas aprendizagens e as suas relações até diplomáticas, estratégicas, através desse confronto que se dá entre humanos, através de humanos, né? Na Terra. A gente utiliza essa vestimenta humana, né? Eu vou fazer uma contagem para o Fábio voltar à assinatura energética dele, para a gente trocar algumas informações. Eu peço que vocês podem ficar de lado, daqui a pouco a gente continua trocando essas informações, tá? Ok. Tá de 7 até 1. E a gente vai retornar para a nave da TPC. 7, 1. Pode confirmar a assinatura energética? Sim, tô aqui. Sou eu, Fábio. Você tá onde, Fábio? Tô na nave. Identifico a sala, mas não com muita clareza. Tá escuro, na verdade, a sala. Mas é que tá apagado. Tá mais no universo. A informação que eles tentaram passar que eu não trouxe, estou trazendo agora para ficar mais límpida, mais tranquila. Eles têm um grupo deles com muita raiva, com muita indignação deste processo.
porque eles dizem que eles têm o direito de serem a elite na Terra, de manterem os seus poderes, de manterem a ligação com essa elite pleiadiana, e que é isso que dá sustentação multidimensional ou dimensional de quinta, de quarta dimensão, com uma até sabedoria de quinta e sexta, para eles continuarem como elite na Terra. Só que o que eles não sabem, o que esta elite terrestre pleiadiana não sabe, é que a própria elite, o governo oculto pleiadiano, já caiu, já vai transcender, ou já se desmantelou. Então eles não vão ter mais esse suporte, né? Então, para eles acham que a gente está fazendo participando desta revolução, dessa transição na Terra, e que daí eles vão ficar sem poder, sem isto, porque vão ser decaídos, vão ser jogados na justiça, ou, sabe, rebaixados. E a elite pleiadiana já sabe que vai acessar a sétima dimensão, mas a elite terrestre ela é muito cega, é muito vendada com os olhos e muito desconfiada e muito raivosa também, porque são pleiadianos associados com muitos seres também que estão bem limitados na quarta dimensão. Eles utilizam muito humanos astrais e programam isto com greys, com reptilianos, com insetoides. E então são seres que gostam desse poder, desta manipulação. Então está difícil para essa governança terrestre, essa elite, que tem pleiadianos e outros, que foram chamados e convocados, estão neste processo de transição, mas não compreendem o processo ainda. Âmbito, eles ficam muito na terceira e quarta dimensão, então eles sequer acessam a quinta, quanto mais a informação que a elite pleiadiana tem de 6.9. Então, eles são capazes, eles obedecem, ou eles seguem regras, programas da elite pleiadiana, mas não têm condições de compreender mais amplamente a situação. Então, eles percebem mais o humano como cobaia, não como seres de campo de experimentação de todas as raças. Eles consideram meio inferior mesmo o humano, sabe? Como muitas raças julgam-se entre si superiores e inferiores dentro da quarta dimensão. Só para você entender, eles são muito mais... Eu não trouxe esse lado emocional raivoso no contato com eles, mas eu ouvia eles gritando, eles batendo o pé, eles muito indignados com isso. Vão tirar o nosso laboratório, o nosso alimento, né? Vocês não têm direito de fazerem isso, não importa de que dimensão vocês vêm, vocês não se metam na quarta dimensão e tiram poder, arrancam o poder, a capacidade de seres, porque os seres que estão subjugados, os humanos, é por livre e espontânea ignorância. E eles acham isso legítimo, porque quem se jogou na quarta e terceira dimensão sabia que era assim no plano terrestre. Então, estão mudando as regras. Está ficando injusto para eles. Ok, mas eu pedi até para você voltar para entender, a partir das informações que trocamos, ou para onde se delimita o caminho, para onde estaremos guiando, direcionando, o que estaremos fazendo, porque essa compreensão ainda não, eu não estava, eu estou compreendendo Tá. o que fazer a seguir. Tá, o que fazer eu não sei, mas eu posso te dar o panorama e a gente vai descobrindo o que fazer, tá? Já vem implícita a resposta dentro do panorama. A gente estava com uma elite pleiadiana de 6.9. Até ali tudo bem, um ponto de singularidade que eu tive hoje a clareza ao ouvir a conversa de ontem, foi esse amor que ele tem pelos pleiadianos, uma espécie de amor-apego, que precisa soltar, até por eles mesmos se sentirem bem pleiadianos. Então, soltar esta crença de que são pleiadianos e que pleiadianos servem para guiar as pessoas para a luz, os seus próprios seres pleiadianos e as outras raças. Então, o ponto de singularidade era este. Até aí, se este fosse a nossa incumbência, né, no nosso trabalho ali, seria fácil ir até a sétima dimensão. Aí eles falaram, não, mas a gente precisa juntar os outros pleiadianos
que estão sob comando da gente, né? Porque a gente vai transcender, mas essas pessoas vão junto com a gente, porque se a gente tem condições, eles também têm. Aí junta pleiadianos, das Pleiades, de toda a sexta dimensão. Aí de repente eles dão a entender, através da tua pergunta, sim, e os pleiadianos que estão com os humanos também vão ter direto acesso às informações? Vão, porque vocês estão humanos terrestres. E nós estamos intrinsecamente ligados com a elite terrestre, que se reconhece pleiadiana junto com acordo com outras raças. Aí surgiu a elite pleiadiana terrestre, humana terrestre, né? Que são seres na Terra que estão muito mais confortáveis do que a elite pleiadiana de ontem, na posição deles de chefes, de comandantes, e que consideram um humano, não consideram inferiores exatamente, mas consideram um humano na sua posição, no que escolheu ser. Quando desceu, quando houve essa queda, se jogar-se no silêncio de si, seja num buraco negro, e vir para a sexta, para a quinta, para a quarta dimensão, olhar a situação e dizer, nossa, que caótico, vou até a terceira, para compreender, para ajudar, para acompanhar todo este processo. Quando o humano fez isso, ele aceitou as condições da terceira dimensão, do esquecimento, de ser uma marionete experiencial dos seres. Principalmente, uma marionete também dos pleiadianos que estão com corpos terrestres, que experimentam no próprio humano clonagens, trabalho, né, genético, quase que eu falei, mas até tirando de jovens humanos bem pequenos, líquidos, que sejam de drogas, que sejam para alimentar vícios, tudo isso foi permitido na Terra. Aí já tá um sinal, né? Foi permitido. Ou seja, tudo isso não é mais permitido na Terra. E, portanto, tem uma equipe imensa com a gente que vai se reunindo de acordo com as informações que a gente vai trazendo e está dizendo, sim, esse trabalho é muito maior, em quarta dimensão, em terceira, quarta, quinta e sexta. Começou pela 6.9, mas é o final, processo final de uma grande transformação. Então começa pela revelação de um certo governo oculto pleiadiano, que na verdade o que dá força à sustentação energética desse governo oculto não são só os pleiadianos de sexta, é o comando que eles têm em terceira, quarta, quinta dimensão, principalmente na Terra. Ou seja, eles têm no comando deles muitos seres lumínicos e energéticos que são humanos, que são capazes de criar universos, que são capazes de tudo. Então eles estão usando esta capacidade humana porque o humano está ali com o mínimo de energia num corpo energético alimentando um corpo físico, e toda essa potência humana está sendo usada em outras dimensões, ou na quarta dimensão, para que eles possam desenvolver essas suas capacidades, ou encontrar neles mesmos essas capacidades que tem no humano. Mas como eles não encontram, por enquanto eles vão usando a do humano. Então, eles querem continuar neste processo de utilizar a potencialidade lumínica do humano, enquanto o humano vive num holograma Terra sem essas capacidades, porque a terceira dimensão holográfica é viver sem essas capacidades e deixar essas capacidades disponíveis para outras raças utilizarem, né? Aprenderem com esse poder, com essa força que o humano tem lumínica de criação. E assim eles mantêm todo um sistema quinta e sexta dimensão, uma elite pleiadiana, uma elite de várias outras raças, e mantém sistemas, tudo, planetoides, sistemas solares sendo alimentados, e não só alimentados, mas com uma sabedoria ou com uma potência que vem da capacidade lumínica humana.
E o humano aprisionado, ou ignorante, ou inconsciente, é que permite alimentar todo um sistema imenso de seres e de consciências. E se perder esse humano, se começar a se transformar, vai se transformar toda a quarta, quinta e sexta dimensão. Não é só a quarta. Entende? É um processo gigantesco. Que não dá para te ouvir porque você tá com o microfone. É o que a gente quer, né? É o que queremos. Eu nem sei se é querer. Assim, já está acontecendo, a gente só está fazendo acontecer da maneira mais tranquila possível, harmônica. Mais harmônica possível acontecer, o que está acontecendo, e a gente está para que isso aconteça da forma mais harmônica, né? Eles precisam ouvir isto. Não, eu não sei se... Não é uma revolta, uma guerra que a gente está promovendo. A gente só está harmonizando o que já está sendo coordenado por todo o universo. Tá só afirmar o que você disse e afirmar até as informações que já recebemos de acordo com o trabalho que a TPC realiza. Os humanos estão se tornando conscientes de quem são. A partir do momento que eles estão se tornando conscientes, eles não estão mais na terceira, na quarta, mas sim em quinta, sexta e sétima. A partir do momento que eles se percebem em sétima, terceira, quarta, quinta e sexta já não existe mais, porque essa consciência, essa abertura que está se dando. Mas aí que eu vou ser advogado deles, tá? Porque eles querem ter voz. Não estou canalizando, mas aí que está o grande perigo. Você acabou de falar que todas essas raças vão desaparecer na terceira, quarta, quinta e sexta dimensão, porque o humano vai para a sétima. Essas raças vão morrer, vocês vão matar essas raças. É isso que eles acham. Você acabou de falar isso. O humano, tendo consciência, vai para a sétima. E nós que estamos na quarta e quinta vamos morrer todos. Porque a gente não vai ter mais energia, porque é o humano que sustenta, pelo menos na psicosfera da Terra e dentro desse sistema gerenciado por essa elite, por esses seres, por esses acordos extraterrestres, é o humano que sustenta, que é o ser que dá a energia para tudo isso. Então todos vão morrer de fome. Você entendeu que você foi extremamente cruel para eles, do ponto de vista deles? Sim. Você tirou a comida e a energia de todo um país e todo mundo vai morrer sem energia elétrica, sem água encanada, sem comida. É Sim. Isso que eles entendem, é isso que eles sentem, principalmente os de quarta dimensão. Sim, compreendo que a informação que eu passei foi a respeito disso, só que a partir do momento que se tem a compreensão, não importa se é humano, se é humano astral, se é um extraterrestre, não importa a raça que você está, se caracteriza. A partir do momento que você tem essa compreensão de quem se é, este acesso dimensional da sétima se dá. Então, não existe esta morte, esse deixar de existir, mas sim essa transcendência, assim como deu o exemplo do humano, é o mesmo exemplo para vocês, e vocês até... Pode. Não são condições iguais. Não. Você tem o teu corpo, você está no chão, você caiu, e você tem uma pessoa da tua idade, que está subnutrida, com várias doenças, no chão, e você diz, levanta-te e anda, você vai levantar e andar, e vai correr 100 metros, e esse outro vai dar um passo e vai cair de novo. Assim são os extraterrestres. Eles não têm esse corpo lumínico que você tem, então é fácil você dizer, o humano desperta, vai para a sétima. Claro, ele tem essa chama divina. Os outros não têm, ou dizem que não têm, ou não percebem. Eles estão subnutridos, há eons de tempo eles não têm condições. Então eles vão cair ali, vão morrer de fome. Então não é igual. Você falou, o humano desperta, tem consciência e vai para a sétima. Não. Nós, todos os seres, eu vou falar pelos extraterrestres, têm consciência, despertam, aí o humano é por último, porque o humano é que sustenta todos esses. Dentro desse contexto que vocês estão, é humano. Tá entendendo que o humano tem que ser o último para entrar na arca da transcendência?
para eles, porque para vocês já estão na sétima. Aí fica fácil, ainda vocês que estão aí da TPC já estão. Então vocês acham que todo mundo é que nem vocês, e os ETs não são, os extraterrestres não são. Eles não estão na sétima, eles não têm clareza mental, eles não acreditam nisso, que vocês para vocês já é uma realidade. Para eles é uma crença, ou ainda tem que precisar acreditar para conceber que eles têm essa fonte infinita, essa luz, que estão na sétima. Para eles vão morrer. Tenta convencer um humano que não acredita nada disso, que existe ser extraterrestre ou que ele é imortal. Tenta convencer, ver o que ele vai rir da tua cara, vai jogar, vai ser agressivo ou vai encher o saco. Entendeu? Vocês têm esse exemplo na Terra para você entender o que eles estão falando. Final aqui da advocacia em nome deles, tá? Estava falando em nome deles. Com exemplos ou com demonstração não, mas mostrando os seres que se parecem com vocês ou até raças que fazem parte do grupo de vocês, que fizeram este caminho, a compreensão se dá a partir do exemplo de outras raças? Na Terra, quando vieram os seres que mostraram essas capacidades, os grandes avatares, mestres, sabe, esses que as religiões adoram, vocês conseguiram avançar? Vocês conseguiram ser que nem eles? Adoraram, sabe? Viram como deuses. Então aí já está a resposta. Por quê? Porque justamente são os ETs que não conseguiram. Os ETs que têm adoração, os pleiadianos, os arcturianos, os pleiadianos, os felinoides, os orianos, os andromedanos, os draconianos, os cetóides, entende? Este humano que não conseguiu eram estes seres. Este humano que adora, ou briga, ou crucifixa, ou ignora, ou diz assim, sim, tem os especiais. Esse Buda, nós não somos assim. Tem os que materializam, os que conseguem realizar proezas, seja científicas, seja milagres, seja capacidades psíquicas. Nós não temos. Se comparam. Então, assim são as raças extraterrestres até a sétima dimensão, para baixo. Não são capazes, se comparam e ainda se sentem sempre não nas mesmas condições do que o humano. Por quê? Porque eles compreendem que o humano tem uma vasta capacidade energética, potencial criativo e utilizam disto. Os seres extraterrestres dizem: nós utilizamos a capacidade energética e lumínica do humano. O humano deixou essa parte para a gente aprender a lidar com ela. Agora vocês querem tirar e a gente não aprendeu a lidar com ela. E os que aprenderam a lidar com ela, eles transcenderam a partir desses corpos humanos? Essas raças conseguiram fazer esse processo com esse aprendizado? Vocês têm 18 raças, nós temos, do lado da TPC, 18 raças do nosso lado de seres que conseguiram, ou grupos de raças, né? Uma parte pleiadiana, uma parte arcturiana, uma parte que agora são seres lumínicos, que já foram dessas raças e que conseguiram chegar nesse estado de compreensão, sim, de unificação. Sim, pelo menos a TPC tem consigo essas parcerias, seres que aí sim se torna mais democrático, quando passa por eles todos. Quando esses seres que estão quarta, quinta e sexta dimensão percebem que a TPC não somos nós humanos, são todas essas raças que chegaram a se unificar. É porque o exemplo que a gente dá não é a partir da nossa transcendência, mas a transcendência da mesma raça deles. De todos Eles fizeram ponto de singularidade. também é possível. Por isso esse ponto de singularidade quinta, sexta e sétima. Na própria sétima dimensão houve vários pontos de singularidade, sim. É por isso que a TPC fez esse processo e é assim que se dá para eles se convencerem e aceitarem e daí começarem a ativar essa conscientização de que são capazes, que podem. E não é a partir da injustiça que há na Terra ou do laboratório ou de utilizar o humano, não é por aí. Né? Porque tudo isso foi acordado, foi de comum acordo. Tá, Você deu a bicicleta pro irmão mais jovem.
só que ele cai porque não tem rodinha. Eu tô tentando entender o Então tem que que chamar os primos da mesma idade que já sabem andar de bicicleta, porque eles não aceitam a gente, porque pra gente é muito fácil. então a gente convoca estes pleiadianos que já tiveram convoca ou chama ou convida, na verdade, convida esses pleiadianos que já passaram por esse processo de, de transcendência, para que esses pleiadianos deem um exemplo para os pleiadianos que estão com essa resistência, ou até com essas raças que estão com essa resistência em transcender, em acessar a sétima dimensão, para entender, pois entendem que a partir desse acesso vão morrer, não vão mais existir, ou entendem que não é possível. Então a gente convida, se tiver algum pleiadiano que pode voltar e dar este exemplo, conversar, ou passar essas informações para esse grupo de seres que se identificam como pleiadianos. Sim, se o processo é esse, Camila, vamos até a nossa nave e vamos convocar todos os comandantes que estão na nave junto com os parceiros. Agora nós temos que chamá-los os comandos da equipe Terra, aqueles que a gente já encontrou, os 8, porque é um processo muito abrangente e a gente vai precisar de todos. Os pleiadianos estão bem representados em todos esses grupos. Para entender, começar a compreender o que é essa presença de sétima e oitava dimensão e saber que já houve exemplos iguais a eles que fizeram este processo de completar a experiência, este jogo holográfico, matricial, de terceira, quarta, quinta e sexta dimensão, inclusive de terceira. E você pode ir pilotando, Camila, esta sessão, a contagem, que daí, por enquanto, eu estou fazendo esse processo de trazer a intermediação canalizada, você também traz a informação, mas aí eu me concentro nisso e você pilota, tá bom? A gente tem para a compreensão do que o caminho que eu estava para seguir, assim. Só essa compreensão. Sim, você transitou nas dimensões e agora vamos para a sétima. Na verdade, nós vamos para a oitava para juntar todos, para poder realizar este trabalho. Tem mais alguma informação? Vou te dizer o que vem. Dá a chave da moto para um adolescente de 12 anos que tem uma bicicleta pequena, tem uma bicicleta grande, e daí vem alguém adulto e diz assim: você tem 1,70 m com 12 anos, então você já pode pilotar uma moto. Eles passam ainda uma visão de precipitação. Ou eles sentem essa precipitação, eles se sentem ainda imaturos. São leituras bem claras para se fazer, né? Que esses seres não se sentem seguros ainda para chegar a acessar a sétima dimensão. Ou para recuperarem o poder de criação. Acham que vão refazer a Guerra de Orion. Se tiverem capacidades de criação, de potência energética e lumínica, de luz. Tá, eu vou realizar uma contagem. A gente vai direto para a nave da Supra, nossa nave da TPC, a nave da TPC. Vamos por ambiente já de oitava dimensão, é isso? 2, 1. Como estamos humanos, Fábio e Camila, passagem neste corpo terrestre, algumas raças, seres, identificam que há ansiedade no campo terrestre e então eles correlacionam esta ansiedade com o processo atual que está sendo feito e eles concebem que isto vai ser de imediato, que tudo vai
desaparecer ou se transformar, eles têm um receio, uma incompreensão de como se dá um processo de ascensão, transcendência à sétima dimensão. Eles não se colocam como criadores deste processo, como feitores deste processo, e sim como se estivessem sofrendo, seguindo este processo e não atuando nele. E aí, por isso até que o processo não acontece, se for assim, se eles sentem que vem de fora. E a gente está falando de todos, unindo todo esse processo de quarta, quinta e sexta dimensão. Vou convidar seres, raças que já se identificaram com a mesma raça de vocês para que venham e troquem informações a respeito dessa descendência que aconteceu a partir deles, deste contato que a gente vai estabelecer de vocês com eles. Vocês vão poder tirar as dúvidas, compreender o como se deu, pois é seres que se identificaram com a mesma raça de vocês, seres que se identificam com, com a raça dos Pleiadianos. Já estabelecemos esta informação que eu trouxe de oitava dimensão, com características de sétima também, já são dos seres que já foram pleiadianos, indicando por que eles estão confusos e não estão compreendendo o processo. Já foi feito isto. Isto que eu acabei de falar. Já foi. Já está sendo. Agora, eles não estão escutando ainda. A gente está compartilhando entre nós, que estamos reunidos numa dimensão coletiva, a compreensão dos nossos aspectos que precisam comunicar com eles. Aspectos de sétima dimensão baixa, sexta, quinta e quarta. E até terceira. Nós precisamos ter o vocabulário e a frequência para poder comunicar isto. Basicamente, o que foi passado? Uma gestação de ansiedade, uma incompreensão do processo, achando que tudo vai desaparecer para alguns, para muitos, e também uma sensação de que isso vem de fora, que estão sofrendo isso e não estão eles realizando isto, que não estão eles decidindo que querem ter uma moto e sair andando por aí. Está sendo dada a oportunidade da transcendência e não uma conquista própria. Então, como nós iremos fazer comunicar este processo para os aspectos nossos que ainda se sentem assim, um pouco desamparados, um pouco sem escolha própria, né? Sem liberdade, sem independência, autonomia nata, né? Legítima, espontânea. Quanto à sétima dimensão, esta sabedoria é de todos já. Então não há mais separação em raças dentro desse círculo de TPC, que é a sétima dimensão unificada. A TPC unificou todos os pontos de singularidade. Portanto, transmitir o todo para quem concebe dividido ou separado e dizer que você é este todo sem se dissolver, sem desaparecer, que você se encontra em completude, o ego diz, não, eu vou desaparecer. A identificação identitária, né? A identificação com a raça, com o corpo, com a existência, não concebe transcender, mas sim desaparecer. Porque é mesclar-se, é unir-se. Parece que o processo é o mesmo que se faz com o humano terrestre. Se confrontar com as suas escolhas. Perguntar para a elite terrestre pleiadiana, para a elite pleiadiana, seja
né? Nessa 3.9, 4.9, 6.9. Você está contente, você está em equilíbrio, está em harmonia, você está no teu ser genuíno, você se sente que está completo, sendo a melhor versão de você, como se diz na Terra. Aí sim é inato, é espontâneo, né? Vem de dentro. Lembra que cada ponto de singularidade é um mergulho profundo em si mesmo. É um convite. Mergulhe profundamente dentro de si mesmo. Veja se você já não completou essa experiência. Tanto que você fala de maturidade, de experiências, de poder de criação. Perceba se você já não tem condições de compreender que você é a criação sem separação. Perceba se você precisa temer tanto a si mesmo, suas próprias capacidades. Se você acha que vai repetir o que você já vivenciou, né? Que você chama de guerras ou de conflitos, este temor vem talvez da percepção de não perceber que você já completou elas, você já vivenciou isso, não vai precisar repetir. O processo, pelo jeito, é o mesmo, porque quando vocês fazem com os humanos, nós da TPC, estamos fazendo com esses seres, né? A gente pode parar aqui. Então, hoje foi o depoimento da elite pleiadiana humana terrestre, da elite humana terrestre, se reconhecendo como pleiadiana com outras raças. Este foi o vídeo de hoje e já um começo de um panorama geral do que é esta sessão de conscientização, de resgate ou de transcendência até a 7ª dimensão. Fizer uma contagem para encerramento, a gente retorna para a nave da TPC, a nosso centro, a nossa assinatura energética. Eu agradeço todas as equipes envolvidas, todos os seres presentes, e essa compreensão que o processo está se realizando. 2, 1. Gratidão, Fábio. Grato.